Povo abençoado do YouTube, Peterson na área de novo. Hoje nós vamos fazer a manutenção nesse portão social aqui, ó. Vamos trocar os gonzos dele, que foram colocados errado, e vamos mexer na folga dele embaixo, que está agarrando muito. Tem a sucessão de erros aqui na fabricação desse portão social, está dando problema. Nós vamos estar resolvendo isso hoje, e eu vou deixar tudo gravado aqui para ajudar você quando precisar fazer esse tipo de manutenção. Se não é inscrito no canal, se inscreva no canal e fique no vídeo até o final. O principal erro aqui é na parte de baixo aqui, ó, que tá sem folga. Ele tá agarrando. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Tá vendo? Não tem folga nenhuma praticamente. Tá lixando aqui, ó. Um no outro, zero folga, tá? Então nós vamos dar uma folga aqui embaixo. E para isso, nós vamos precisar mexer nos gonzos que também foram colocados de forma errada. Viu? Como é que foram colocados de forma errada? Veja bem. Ó, tem um gonzo aqui em cima, um gonzo aqui embaixo, no meio, e o outro lá embaixo. Quando nós vamos colocar o gonzo, o certo aqui tem o macho, né? Que é a parte do pino, e a fêmea. O macho, ele tem que ser soldado na estrutura do portão, no quadro do portão, e a fêmea, ela tem que ser soldada na bandeira do portão social. Beleza? Porque aí o portão social vai pendurar em cima do macho aqui, ó, dessa forma, quer ver? Macho na estrutura do portão, né? No quadro do portão aqui, e a fêmea tem que ir na bandeira do portão, porque isso aqui vai ficar soldado, né? A fêmea, que é a bandeira do portão, ela vai encaixar em cima aqui e vai fazer o giro, certo? Aí o peso todo vai ficar no macho que está na estrutura do portão. Aqui foi soldado ao contrário. A fêmea está soldada na estrutura do portão e o macho está soldado na bandeira. Tanto esse do meio como esse de cima aqui também é a mesma coisa. Fêmea soldada na estrutura do portão e macho na bandeira. Só o de baixo que foi soldado certo, né? O macho na estrutura do portão e a fêmea na bandeira. Então todo o peso do portão está em cima de um gonzo só. Isso aqui na hora de o portão estar deitado, a pessoa pode se confundir e cometer esse tipo de erro, mas tem que prestar muita atenção. Então nós vamos fazer, para nós mexermos na folga do portão embaixo, nós vamos ter que mexer nos gonzos também. Nós vamos dar uma folga e vamos ter que subir, tá? E aproveitando essa oportunidade, nós vamos também eu já vou passar vários macetes para vocês, simulando se esses gonzos tivessem quebrado. É muito comum aparecer manutenção na serralheria de portões que quebram o gonzo, soltam os gonzos, você chega na casa do cliente, o portão está pendurado, faltando 2 gonzos, ou 1 gonzo, tá? Então eu vou fazer o que? Eu vou cortar esses 2 gonzos de cima aqui, vamos simular como se ele tivesse quebrado os dois. Como é que eu faço para ajustar certinho e não ter errado, tá bom? Aqui nós só íamos mexer na parte de baixo da folga, mas também temos que mexer no gonzo. Se fosse só isso, eu só iria aqui cortar, dar a folga ali e levantar eles um pouquinho, mas eu já vou aproveitar já o conteúdo para mostrar para vocês como é que eu faço se tivesse esses 2 gonzos quebrados aqui, o portão pendurado, beleza? Pessoal, cortei os gonzos aqui já está solto. Vamos simular aqui que tem 2 gonzos soltos. Você chegou na casa do cliente, você vai encontrar essa situação aqui, ó. Portão pendurado. Ó. Portão todo solto. Tá pendurado, ó. Tá vendo? Os gonzos soltos. Isso aqui tanto faz, se for embaixo ou for em cima. Geralmente, quebra primeiro os de baixo e fica o de cima. Mas isso aqui vai servir tanto para baixo como para cima. Se chegou, tá assim o portão. Tá só encostado. Primeira coisa que você vai fazer, não tira o gonzo de baixo, mesmo que ele esteja ruim, tá? Esses daqui você pode cortar, tira fora, não tem problema. Mas o de baixo, o que tiver sobrado você deixa. Nós vamos descobrir, nós vamos botar ele, travar ele nas folgas certinho. Você vai ouvir barulho aqui de cachorro, de carro, porque nós estamos na rua, do lado da rua aqui, então vai ouvir uns barulhos, beleza? Então vamos lá.
Pessoal, eu limpei, ranquei os gonzos velhos e limpei. Agora vamos para a parte mais importante, que é descobrir as folgas que estavam no portão. Nós vamos trabalhar na lateral aqui, na mesma folga que estava. Nós só vamos aumentar a folga embaixo. Então presta atenção nisso, que isso é a parte mais importante de você fazer manutenção nesse tipo de situação. Olhando aqui pela parte de baixo, nós vemos aqui que tem uma folga aqui de 5 milímetros aproximadamente. Então eu cortei umas chapinhas dessa daqui, ó, de 5 milímetros, tá? E a mesma folga que tem aqui embaixo, nós vamos colocar lá em cima, porque esse gonzo ele está no lugar. Depois ele vai sair daqui, mas de início ele vai ficar aqui. Agora eu quero botar uma folga aqui embaixo também. O que eu vou fazer? Eu vou levantar ele e vou colocar uma folga aqui embaixo. Mesmo que o gonzo aqui, ó, ele fique para cima, ele fica levantado aqui, não tem problema. Eu quero dar a folga aqui, vou soldar os dois gonzos, depois eu mexo nesse gonzo aqui. Vamos colocar a chapinha, ó. Vou colocar uma chapinha aqui. Vou colocar uma chapinha do lado de lá. Essa daqui é a folga que eu quero embaixo. 5 milímetros. Aqui, ó, tá vendo? Uma chapinha de 5 milímetros aqui. Outra chapinha de 5 milímetros aqui. Mas já apareceu outro problema. Qual o problema? Esse portão ele é fora de esquadro. Veja bem que aqui em cima encostou. Tá vendo? Encostou e olha aqui a distância que tá. Ó, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, tá uma claridade, tá vendo? Olha a distância que tá aqui, ó. Aqui tá muito aberto e aqui tá encostado já. E lá embaixo tem 5 milímetros de cada lado. Então o que eu vou ter que fazer? Vou ter que levantar essa parte aqui para a parte de lá fechar e aqui abrir na largura que eu quero, beleza? Isso aqui acontece, aqui o portão está fora de esquadra, vamos adequar ele. Colocar mais uma chapinha aqui para ver se melhora. Dessa forma aqui, ó, já deu uma melhorada, ó. Tá vendo? Ficou praticamente, ó, 5 milímetros em cima também, ó. Beleza? Aqui na frente aqui, pessoal, a pessoa que projetou esse portão deixou muita folga. Deixa eu puxar mais perto, tá vendo? Que deve ter mais de 1 centímetro de folga. Então é muita coisa. Pouca folga aqui e muita folga aqui. Você vê que aqui é bem aberto mesmo. Mas não, isso aqui não atrapalha na abrir e fechar o portão não. Isso é só um detalhe que não precisa disso tudo. Vamos lá então. Então aqui eu achei as folgas, ó. 2 chapinhas do lado de cá, uma chapinha do lado de cá, e a folga tá boa. O que eu vou fazer agora? Eu vou travar ele. Peguei um sargento, travei ele, para ele não se mexer. Então aqui, todas as folgas estão travadas no local, tá? Certinho. Isso aqui é importante você fazer. Coloca o sargento, coloca umas chapas, pode ser a chapa embaixo. Como nós precisamos mexer na altura, na parte de baixo, eu botei as chapinhas embaixo. Mas quando você não tiver que mexer nessa folga de baixo, as chapinhas, você pode colocar elas na lateral aqui, ó. Bota nas laterais e prende com o sargento. Agora nós vamos começar a colocar, soldar os gonzos. Mas outro detalhe, como eu mexi na folga embaixo, a fechadura aqui, eu vou ter que ajustar aqui a lingueta para elas entrar, porque o portão fez o que? Ele subiu. Então aqui, ó, ela não está fechando, mas é só eu ajustar aqui, puxar um pouquinho para cima essa caixa aqui que vai voltar ao normal. Mas quando você não tem que mexer na folga embaixo, a fechadura ela vai bater normalmente, beleza? Nesse caso aqui, como eu já estou fazendo esse serviço, eu vou trocar os gonzos, vou colocar gonzos de aba, porque como é um portão que fica exposto no tempo, vai evitar dele dar problema. Peterson, como eu coloco o gonzo com aba? Eu coloco por dentro ou coloco por fora assim? Meus amigos, da mesma coisa, você colocar assim ou colocar assim. Qual é a diferença? Desse jeito aqui, esteticamente, vai ficar mais bonito, tá? Desse jeito aqui,
ele vai ficar um pouco mais grosseiro o serviço, pode-se dizer assim, mas funciona do mesmo jeito. Mas só que vai ter situações que você não vai conseguir colocar assim. Eu vou te explicar agora. Mas antes disso, lembrando, o macho, a parte do pino, ela tem que ir na estrutura do portão, tá? Na estrutura do quarto. Tem que ser soldado aqui, ó. Ela não pode ser soldado do lado de cá, na bandeira. Porque senão, como é que vai segurar o portão? Se eu soldo o macho na bandeira e a fêmea aqui do lado aqui da... Aqui nem dá, porque eu já virei o gonzo da forma correta. Mas vamos dar um exemplo. Se eu soldo a fêmea aqui na estrutura, como é que vai ficar? Não vai ficar, o portão vai cair, ó, porque o macho está soldado aqui, ó. Então, o portão vai ficar caindo. Era a situação que eu expliquei no início. Só tinha um gonzo funcionando aqui. Então, lembra. O macho vai sempre na estrutura e a fêmea vai sempre aqui na folha do portão, beleza? Agora eu vou explicar por que às vezes dá para colocar assim e às vezes não dá. Quando você quer colocar o gonzo desta forma aqui, ó, desse jeito aqui, ó, você está vendo na lateral aqui a folga que tem? Para você colocar o gonzo desse jeito aqui, deixa eu focar melhor a câmera aqui. Tá vendo a folga que está dando? Para você colocar o gonzo desse jeito aqui, você tem que projetar o seu portão para ele ter essa folga aqui, ó, 3 milímetros. Ela não pode ter mais. Porque se eu tentar soldar aqui, ó, vai abrir mais o lado de lá. Tá? Porque a tendência aqui é ele fechar mais, porque tem uma folga aqui de quase 3 milímetros também. Então, se eu soldo um do lado e outro do outro, vai fazer o que? O portão vai fechar mais e lá vai ficar mais aberto ainda. Então, nessa situação aqui, não dá. Daria para colocar um lado por dentro, aqui assim, e outro lado por fora, aqui assim. Daria para fazer isso, tá vendo? Um lado por dentro e outro lado por fora, ou colocar os dois lados por fora. Então você entendeu? Ó, veja bem, esse lado de cá, deixa eu te explicar aqui, ó. Vamos supor que você tivesse essa abertura aqui do lado lá do gonzo. Como que você vai colocar o gonzo dessa forma aqui, ó? Olha a abertura que você tem do lado aqui. Não tem como, não dá para colocar. Não dá, então você tem que colocar ele aberto nessa situação aqui, ó. Você vai colocar ele aberto aqui, ó. Esse gonzo é bem versátil, eu gosto de trabalhar com ele. Você vai colocar ele aqui assim, ó. Porque você tem uma abertura muito grande. Agora, se você projeta o seu portão para ele ter 3 milímetros de espaço do lado, de abertura, beleza, você coloca ele dessa forma aqui que vai dar certo. Entendeu? Então aqui, para não mexer na folga do portão, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o macho aberto aqui, com a orelha para o lado, e a fêmea eu coloco aqui na parte de dentro, soldada por dentro. Porque aí eu não interfiro na folga do portão. Tá? Mesmo que a pouco 3 milímetros, vai abrir mais ainda lá de lá, que já está muito aberto. Eu vou soldar dessa forma aqui. Agora outro detalhe também importante. Mais um detalhe, você não pode soldar ele colado aqui na peça, tá vendo? Você tem que dar uma folguinha em cima aqui, ó. Tá vendo? Tem que dar uma folguinha nele. Deixa eu consigo chegar isso. Não pode deixar ele colado aqui, ó. Você vai dar uma folguinha, vai afastar ele um pouquinho da peça para ele não agarrar, não dar atrito. Quanto que eu afasto? 1 milímetro tá ótimo tamanho. Vou focar melhor aqui, ó. Tá vendo? Afasta ele da peça.
Ponteei, ó. Tá bem ponteado, ó. Tá vendo a folguinha que eu deixei por trás aqui, ó? Tem a folga. Estando bem ponteado os dois, o que eu vou fazer agora? Eu vou cortar o de baixo ali para pontear lá embaixo também. Não sai soldando tudo de vez não, tá? Ponteia tudo primeiro. Já cortei o gonzo que estava embaixo, já ponteei o outro. Agora, estando bem ponteados, tem que ter certeza que está bem ponteado. O que eu vou fazer? Vou soldar tudo de vez? Não, calma aí. Nós vamos abrir o portão e vamos testar se está abrindo e fechando certinho. Tira os calços que você colocou, né? E vamos testar. Ó. Aqui tá beleza. Tá levinho, ó. Ó. Tá leve, ó. Tá ótimo. O que nós vamos fazer? Vamos pontear pela parte de dentro dos gonzos aqui e vamos soldar a parte de dentro primeiro, depois a gente solda lá de fora. Lembrando que eu estou usando o eletrodo 6013 da Denver, de 2,5. A amperagem que eu estou usando, como aqui não tem 220, estou usando 127, ela está em 90 amperes, tá? Porque a máquina não desenvolve, não desempenha da mesma forma quando está ligado no 220. Por que eu ponteio também por trás? Porque se eu soldar tudo pela frente, aqui vai abrir e vai dar problema. Então eu ponteio na parte da frente e na parte de trás aqui, ó. Agora eu venho soldando. Vou soldar total. Cuidado, pessoal, na hora de pontear por trás aqui, não pontear no lugar errado, tá? Em vez de pontear embaixo, pontear em cima, você acaba travando o gonzo e vai atrasar seu serviço. Vamos fazer a solda aqui.
Tá tudo soldado. Agora eu vou dar um acabamento com o disco de desbaste. Esse aqui, ó. Disco de desbaste. Vou dar acabamento e mostrar como é que ficou. E a gente vai fazer o último teste, né? Depois aqui é só ajustar a parte aqui da fechadura que o portão levantou e tá pronto. Pronto, já deu acabamento, ó. Vendo? Limpei já as soldas, ó. Tudo soldadinho, soldado lá embaixo, tudo soldado. Aqui por fora, ó, tudo soldado. Ali em cima ali deu um furo, eu tive que fechar na hora que eu tava soldando. Acontece. Soldado, ó. Tudo beleza, tá vendo? Soldado agora é só aplicar um fundozinho, beleza. Aqui, ó, já mexi também, já consertei. Lembrando, esse portão não foi eu que fiz, tá? Estou fazendo só a manutenção. O que eu fiz aqui? Eu abri para cima aqui, ó, dei um corte para cima, porque o portão subiu, então eu tive que abrir esse buraco aqui para cima, esse de baixo e esse de cima aqui, ó. Agora tá fechando certinho. Beleza? Agora eu vou falar para vocês quanto que eu cobro para fazer um serviço desse. Outro detalhe importante que eu esqueci, talvez alguém possa perguntar: Peter, você não vai travar os gonzos não? Estão tudo na mesma posição, você não vai travar para o portão não sair? Bem, ele fechado, ele não tem como sair, porque está dentro de um quadro. Se ele estiver aberto, é lógico, se você puxar para cima, ele vai sair. Mas aí facilita se quiser fazer a manutenção, alguma coisa do gênero. Mas ele é aberto, é lógico, se o portão estiver aberto, a pessoa que tiver que entrar, entra. O que importa é ele estando fechado, ele está seguro do mesmo jeito. Não tem como levantar ele porque ele está dentro de um quadro. Se aqui em cima não tivesse nada, aí sim, você tem que botar um pino aqui em cima, né, para travar ou inverter a posição das soldas. Mas nessa situação aqui, isso daqui atende bem. Pessoal, vamos lá. Quanto que eu cobro para fazer um serviço desse? O meu lugar para sentar aqui tá abafado. Não tá não tá sol, mas tá muito abafado, tô suado aqui. Vamos lá. Quanto que eu cobro para fazer um serviço desse? Aqui eu tive duas situações. Primeira coisa que tem que fazer, serviço de manutenção. Você precisa ir no lugar olhar. Você não pode fazer só pela boca do cliente, porque o cliente não entende, tá? O cliente não entende. Às vezes você chega para trocar o gonzo e o portão tá agarrando. Aí ele vai falar: pô, não tem como você resolver para mim não, só tá agarrando um pouquinho. E dependendo, vai querer que você faça até de graça e dá mais trabalho. Então esse portão aqui eu já fechei um pacote completo. Eu vim olhar que ele estava agarrando e já detectei o problema dos gonzos também. E já vi que o gonzo também já estava agarrando um pouco, estava bem enferrujado, estava velho. Ia dar problema, porque a pressão estava em cima de um só. E já negociei para trocar os gonzos também. Se for só trocar gonzo e for próximo à minha oficina aqui, eu cobro aí numa média aqui de R$190 para trocar gonzo, 180. Se for perto da minha oficina, se for perto. Se for bairro longe, aí vai subindo. 250, já cobrei até R$250 para trocar gonzo. Pedro, mas é barato o gonzo, é R$5 um gonzo. Mas você tem que levar em consideração que você tem que sair da sua oficina, parar de fazer o que você está fazendo, arrumar o equipamento, levar a máquina de solda, levar a esmerilhadeira. Você tem que saber fazer, você viu? Se você não fazer esses pontos aqui, não der as folgas, você vai soldar e ele vai dar pressão. Na maioria das vezes, você vai ter que mexer na fechadura, entendeu? Você vai ter que saber mexer na fechadura. Do jeito que eu fiz aí, pode ficar despreocupado. Se a folga não tiver que mexer na folga embaixo, a fechadura vai bater certinho, tá? E se você tiver que mexer na folga embaixo, tiver que subir o portão, o máximo que você tem que fazer é igual eu te mostrei ali. É abrir um pouquinho o buraco para cima, vai com a lixadeira mesmo, você consegue abrir. Então você tem que levar em consideração isso tudo. O gonzo no mínimo, se é 1, se é 2 ou se é os 3, é no mínimo R$180, no mínimo. Essa situação aqui que eu tive que mexer na altura, eu combinei R$250,
É um serviço que você faz aí com 40 minutos, 1 hora no máximo. No máximo você consegue fazer isso daí, devagar, tá? Se você fizer rápido, tiver rápido mesmo, meia hora você troca o gonzo. Então é um valor que eu cobro aqui na região. Não sei quanto você cobra na sua região, deixa nos comentários aqui. É um serviço que aparece bastante trocar gonzo, bastante. O serralheiro tem que ter habilidade para trocar gonzo. Tem serralheiro que corre para trocar gonzo, entendeu? Porque não tem habilidade de deixar a folga. Então corre, não gosta de trocar gonzo. Agora, a pessoa que sabe trocar gonzo, você ganha um dinheiro. Porque o que tem de portão aí com gonzo ruim, igual eu te falei, independente se é 1, se é 2 ou se é 3, é no mínimo R$ 180, dependendo se for perto aqui da minha oficina. Se for mais longe, for um bairro longe, vai só subindo, entendeu? Você tem que valorizar o seu serviço, mesmo que o gonzo é barato, tem que saber se está deixando a sua oficina e você tem que ir até lá e, enfim, você perde tempo, então tem que valer a pena, beleza? Deixa nos comentários aqui o que você achou do conteúdo, quanto você cobra na sua região. Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários também, não se esqueça de se inscrever no canal.